É com muita alegria que mais uma vez estou convosco na TV Canção Nova para mais um programa no Santuário. E desta vez é mesmo gravado numa capela, que é um santuário por excelência da presença de Deus e da presença de Jesus Eucaristia. Então estamos encantados por poder, neste santuário, falar do santuário. E eu hoje gostava que o nosso programa fosse um bocadinho centrado o santuário como lugar da oração. Quer o santuário seja uma igreja, quer o santuário seja uma capela como esta, quer o santuário seja só o íntimo do nosso coração, que é também um santuário, quer o santuário seja a família, lá em casa ou lar, aquela sala de visitas onde se reúnem, quer o santuário seja, olha, a beleza que eu estou a ver aqui pela janela desta paisagem maravilhosa que é santuário de Deus. Então, qualquer que seja este santuário, é sempre a riqueza de um lugar de oração e de intimidade com o Senhor. Por isso eu me alegro de estar convosco em santuário. Por isso eu me alegro de convosco ajudar a rezar o santuário e a abrir o coração à presença deste Deus. A ideia que eu gostava de desenvolver hoje é: o santuário é lugar de oração. É lugar de oração porque o santuário é a presença de Deus e a oração é diálogo com Deus. A oração é falar com Ele, a oração é fazer silêncio para que Deus fale. Então o santuário é lugar desta intimidade com Deus, desta abertura ao Senhor que nos ama e que por amor que quer entrar em comunhão conosco, que nos quer até conquistar o coração. Então procuremos, meus amigos, que o santuário seja para nós cada vez mais este lugar da oração, lugar da intimidade com Deus, lugar do diálogo. Muita gente faz da oração um monólogo. Eu falo, eu rezo, eu digo orações, eu digo Pai Nosso e Ave Marias, mas faz silêncio, recolhe-te para ouvir Deus que fala. Então temos que entrar no santuário com esta disposição. Deus está lá à minha espera e Ele vai falar comigo e eu vou falar com Ele. Não só eu vou falar, eu vou pedir, mas eu vou ouvi-lo, porque Deus tem muitas coisas a dizer-me. E é isto importante, ouvir Deus que fala, ouvir Deus que tem segredos a contar-me, ouvir Deus que quer entrar em comunhão comigo. Então o santuário, quer seja o nosso coração, quer seja a nossa casa, quer seja a igreja, quer seja o mundo, o universo que nos rodeia, qualquer que seja o santuário, como temos vindo a ver ao longo dos nossos programas, o santuário, quer seja esta capela, o santuário é sempre lugar de escuta de Deus, de intimidade com Deus, de ouvir Deus, não com estes ouvidos, mas com o coração, ouvir Deus que fala. E isto é que é o importante. Eu cuido que a maior parte de nós, eu também muitas vezes, não fazemos boa oração porque falamos muito, dizemos muitas coisas, pedimos muitas coisas, fazemos muito alarido. Faz silêncio, recolhe-te para ouvir Deus que fala. O melhor da oração não é o que tu dizes, é o que Deus tem para te dizer a ti. Então faz do santuário lugar da escuta de Deus. Recolhe-te no santuário e para ouvires a presença e a palavra e a voz e, porventura, as moções interiores que Deus faz em ti e no teu coração. Se nós ouvíssemos mais Deus, a nossa oração era diferente, claro. Não era só nós que falamos, mas era também escutar o Deus que fala. E Ele tem tantas coisas a dizer-nos. Então uma oração
mais feita de silêncio do que de palavras. É isto, o santuário tem que ser cada vez mais isto. Uma oração mais feita de silêncio do que de palavras. Daí a necessidade de encontrar este Deus no íntimo de nós próprios ou à nossa volta, mas num desejo muito grande de o ouvir, de o escutar, de estar com Ele. É isto o principal. Eu acho, não sei se estou enganado, mas penso muitas vezes que há pessoas que têm muito medo de ouvir Deus. Medo de o ouvir porquê? Porque se Deus fala, vai-me pedir coisas que eu não lhe quero dar. Se Deus fala, vai-me exigir. Se Deus fala, vai-me dizer, olha, isto não está bem, olha, aquilo tem que mudar, olha, a tua atitude com tal pessoa, olha, a tua caridade, olha, a tua paciência. Se Deus fala, vai-nos interpelar. E a gente não quer ser, às vezes, incomodado por Deus, mas a melhor oração é esta, é aquela em que escutamos, em que fazemos silêncio para ouvir Deus, em que nos deixamos tocar pela sua palavra. Então façamos do santuário lugar da escuta, lugar da intimidade, lugar do encontro, lugar do diálogo, não só do monólogo, mas do diálogo com Deus. Meu caro amigo, minha cara irmã que está aí desse lado a ouvir-me, percebe lindamente o que é fazer um monólogo em que eu falo continuamente e digo e falo e digo e falo. Para, faz silêncio, escuta Deus. E quando o escutares, tu vais ficar transformado. No dia da transfiguração, Jesus, no Monte Tabor, foi transfigurado. E o Pai disse esta palavra maravilhosa, este é o meu filho, escutai-o. Temos que escutar. Já no Antigo Testamento, Deus dizia, prestai-me atenção, vinde ter comigo, escutai-me. Um Deus que quer ser ouvido. E nós vamos para a oração falar, falar, falar. E não fazemos silêncio para o ouvir. Temos medo das exigências. Temos medo do compromisso com Deus. Temos medo, e se Ele me vai pedir uma coisa que eu não lhe quero dar? Entra no santuário, entra na intimidade e escuta Deus que te fala. E quanto mais o escutares, o santuário se tornará para ti lugar da intimidade, lugar da oração, lugar da comunhão, lugar, eu ia dizer, da conversão e da transformação do coração e da vida. Porque atentos à voz de Deus e aos apelos dele, temos que nos dispormos a isto. Caso contrário, nem há silêncio, nem há recolhimento, nem há verdadeira oração. E por isso a vida não se transforma. E por isso este programa, que vai ser ouvido por vós em pleno tempo de Quaresma, vai ser um convite a fazermos silêncio como Jesus. Ele foi para o deserto 40 dias, para o cimo do monte, e lá ficou 40 dias a rezar no silêncio, na intimidade, na oração, na comunhão. É isso que precisamos, fazer silêncio para ouvir Deus. O santuário, o lugar do silêncio, não só silêncio à nossa volta. Se calhar já caiu na conta, meu caro amigo, minha querida irmã, muitas vezes, quando chegamos a uma igreja, encontramos um letreiro. Aqui é lugar de silêncio. Quando chegamos ao Santuário de Fátima, há vários cartazes, até algumas cartazes com uma pessoa com o dedo no nariz a convidar-nos ao silêncio. Aqui é lugar de silêncio. Mas não é só o silêncio esse silêncio que importa. O silêncio de não haver barulho, o silêncio de não falar, o silêncio de não tocar a buzina, o silêncio de não atender o telemóvel, o silêncio de não ter o rádio aceso. Também é esse silêncio. Mas o principal silêncio é o do coração. É o do coração. O coração precisa de fazer silêncio para escutar o Deus que fala. Como o mundo seria diferente, como as paróquias seriam diferentes, como a nossa vida seria diferente se escutássemos Deus.
como havíamos de ser mais generosos com Ele, como a nossa vida seria transformada pela graça da palavra dele e dos apelos e do amor dele, que nos ia cada vez mais apanhando a alma, o coração e a vida. Então, santuário, lugar da oração, mas sobretudo lugar de um silêncio que escuta, porque isso é que é oração, um silêncio que escuta, um silêncio que se abre ao mistério do amor. Não tenha medo do silêncio. Se Deus pedir coisas, Ele dará a graça para cumprir. Se Deus pedir, Ele dará a graça para realizarmos o projeto. Se Deus pedir, Ele dará força e graça. Então faça cada vez mais, meu amigo, silêncio para escutar este Deus. Ele é um Pai que nos ama, Ele é Jesus, Salvador e Redentor. A ação do Espírito quer encontrar corações que fazem silêncio para o escutar na plenitude do nosso ser e do nosso coração. Então, este lugar do silêncio. Silêncio para a intimidade. Se você não escuta Deus, como é que se vai converter? Se você não escuta Deus, como é que vai perceber o que Ele quer dizer? Se você não o escuta, como é que Deus pode entrar em intimidade consigo e entrar na comunhão do seu coração? Peça esta graça. Peça que o seu coração seja um santuário onde há silêncio para escutar Deus. Que a sua casa seja um santuário onde há silêncio para escutar Deus. Que quando você vai à igreja ou à capela, ou quando vai a andar no carro, que seja um santuário onde há silêncio para escutar Deus. No barulho do mundo de hoje não há espaço para o silêncio nem espaço para Deus. E precisamos dele, porque sem ele não há verdadeira intimidade, nem há verdadeira oração. Saibamos recolher-nos em Deus para no silêncio escutá-lo e responder-lhe, claro, com uma vida generosa e com uma vontade determinada de ser mais amigos dele, de lhe dar mais e de dar melhor. Temos que nos ir habituando a escutar Deus e a meditar a sua palavra. O santuário também tem que ser lugar da meditação. Meditar significa refletir, pensar sobre a palavra, comer a palavra. É uma expressão bonita da Escritura. Toma o livro e come. Não é como o papel, é alimenta-te da palavra. A palavra de Deus é alimento. Então temos que nos alimentar da palavra. E no santuário da oração, no santuário da intimidade com Deus, no santuário do nosso ser, mesmo no santuário lá em casa, da família, aprenda a fazer meditação, a pegar na palavra, a rezar aos bocadinhos a palavra de Deus. Deus quer que a gente medite a sua palavra. Deus quer que a gente ouça os ecos dessa palavra dentro de nós. Toma o livro e come, alimenta-te da palavra. Então, no santuário, qualquer que ele seja, volto a repetir, o teu coração, meu irmão, a tua casa, o teu automóvel, a capela, a igreja, o mundo que te rodeia, há de ser sempre lugar para escutar a palavra e para meditar a palavra. A maior parte dos cristãos, pelo menos de muitos católicos que vão à missa ao domingo e que vão ao santuário do Sameiro e ao santuário de Fátima, nunca leram a Bíblia toda. E uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Meditar exige parar, exige refletir, exige tomar a palavra e fazer dela alimento para me confrontar com a palavra. A gente parece ter medo de se confrontar. Há passagens da Escritura, sobretudo do Novo Testamento, que nos interpelam e isso incomoda-nos. Amai os vossos inimigos. A gente não gosta de ouvir esta palavra. Rezai por aqueles que vos dizem mal de vós. A gente não gosta de ouvir isto. E pior ainda, pôr em prática.
Quando Jesus nos diz que os últimos é que são os primeiros e nos convida a escolher o último lugar, a gente não gosta do último lugar. A gente não gosta, a gente quer o primeiro. A gente quer estar na ribalta do palco e receber palmas e elogios. E Jesus, a palavra, nos convida a outro caminho. O caminho da humildade, o caminho da conversão, o caminho de uma intimidade com Deus. Então, rezar a palavra, meditar a palavra, partir o pão aos bocadinhos, o pão da palavra partido aos bocadinhos, como a gente faz ao pão que temos na mesa, não metemos um pão inteiro para a boca dentro. Partimos-lo aos bocadinhos. É isto que é meditar, é pegar numa frase, é pensar nela, é remoê-la com o coração, é saboreá-la. Então é isto que precisamos. Sem isto não há a escuta da palavra. Então faça do santuário lugar da meditação. Tenha, meu irmão, amor à Bíblia. Leia a Bíblia. Ao menos o Novo Testamento. Quantos cristãos nunca o leram? Andam na igreja há 10, há 20, há 30 anos, nunca leram a Bíblia. Nunca pensaram nela. Ouvem-na no domingo, na missa, mas depois em casa, lê-la, rezá-la, pegar na Bíblia, fazer do santuário o lugar da meditação, da escuta da palavra. Precisamos tanto disto. A palavra, diz a Bíblia, que é como a chuva, cai do céu e vem para frutificar a terra. A terra, com a chuva, dá erva, dá frutos, as árvores crescem, ficam mais verdes. É assim. A palavra de Deus é como a chuva, vem cair no coração, na alma, no interior, para nos transformar. A palavra vai evangelizando o nosso ser. Sabe o que é evangelizar o nosso ser, meu irmão e minha irmã, que me está desse lado a escutar na sua televisão? A palavra, que para evangelizar o nosso ser, precisa de ser escutada. Evangelizar significa tornar evangélico o quê? O meu coração, que ainda não está evangélico? Faça lá esta pergunta. Eu já amo ao jeito de Jesus, tanto como Ele, ao jeito dele? Então, precisa de deixar evangelizar o coração. Eu já penso ao jeito de Jesus, penso como Ele pensava, com os mesmos critérios, os mesmos gostos, as mesmas opções, o mesmo comprimento de onda dele? Não, ainda não. A nossa vontade já está centrada como Jesus no Pai, no amor do Pai, na vontade do Pai? Se calhar não. Então a meditação nos leva a evangelizar, para que o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade, porventura até a nossa afetividade, porventura até a nossa língua ou a nossa sexualidade, estar cada vez mais centrada em Jesus e com Ele no Pai, porque evangelizada pela palavra que nos toca como um raio de luz que vem do céu e que nos vai transformando. E isto é que é a maravilha, fazer do santuário o lugar da meditação da palavra, para que essa palavra nos transforme. É isso que precisamos. Cristãos transformados pela palavra, cristãos que ouvem a palavra, cristãos que fazem a escuta e que comem essa palavra para se deixar abrir ao mistério do amor e da graça. Então precisamos desta interiorização mais plena e mais total da palavra que nos deixa abrir o coração. E essa palavra aos pouquinhos nos vai transformando. Que há tempo fiquei surpreendido com um jovem, não digo de onde, porque não devo dizer, já casado, mas jovem, que ofereceram-lhe os Evangelhos e ele já leu para aí 10, 20 vezes os Evangelhos todos e quase que os sabe de cor. E agora na conversa e agora ao telefone vem sempre com frases de Evangelho
Mas Jesus no Evangelho diz assim, mas Jesus no Evangelho diz assim. É uma maravilha. Um rapaz, um pai de família, já tem uma filha, mas um coração assim, aberto ao mistério deste amor. Palavra meditada, palavra feita vida, palavra comida com a alma e com o coração, palavra que é alimento. Precisamos tanto disto. Então façamos do nosso santuário o lugar do encontro com a palavra. Recolhe-te e deixa-te tocar pela palavra que te há de transformar e que te há de fazer viver uma vida nova. A palavra transforma, a palavra evangeliza, a palavra cura, a palavra converte, a palavra transforma, a palavra transfigura, a palavra diviniza. E nós não amamos a palavra. Se calhar muitos de nós, muitos de vós, meus irmãos, tendes a Bíblia lá em casa, numa prateleira, numa estante ou em cima de uma mesa, mas não a abris, não a ledes, não a meditais, não pegais na palavra para ser rezada com entusiasmo e com amor, porque a palavra precisa ser amada, amar a palavra de Deus. Essa palavra que é vida, que é o próprio Deus, afinal. A palavra é uma das presenças de Deus no mundo. Então, no santuário rezar a palavra, no santuário escutar a palavra, no santuário de Bíblia aberta, ouvir, ler, deixar-me impregnar da palavra, para que ela, aos poucos, vá tocando o meu coração, as fibras do meu interior, ela vá fazendo saborear o mistério do amor. A Igreja Nossa Mãe, ultimamente, depois, sobretudo, ultimamente, há uns anos, já bastantes, a riqueza da liturgia de cada dia é uma maravilha. O Apostolado da Oração publicou há já uns anos que anda a publicar, todos os anos, um livro sobre o Evangelho diário. Só isto. A página do Evangelho de cada dia, o Evangelho diário, e depois uma pequenina oração para refletir sobre o Evangelho, para falar a Deus acerca daquele Evangelho, para de algum modo rezar um bocadinho aquele Evangelho. Então, é isto que precisamos, no santuário do nosso coração, mesmo no santuário da nossa casa, lá sentado num sofá, de Bíblia aberta, escutar a palavra. Vemos a telenovela, vemos o futebol, temos a televisão aberta horas seguidas para ver este programa e mais o outro, que se calhar não são maus, mas é melhor a Bíblia, é melhor a palavra. Ao menos todos os dias um bocadinho. Deixe-me perguntar, já leu a Bíblia toda? Já leu e já rezou ao menos o Novo Testamento todo? Já leu devagarinho os 4 Evangelhos e os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo? Já leu, já rezou, já mastigou? Não, se calhar não. Precisamos disto. No santuário, escutar a palavra. No santuário, ouvir a palavra. E para escutar é preciso o tal silêncio interior. Porque senão você lê, mas não entende. Você lê, mas o seu coração não escuta. Ou então, como diz o povo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não houve escuta, não houve acolhimento. E a palavra depois não dá fruto, e fruto abundante. É para isto a palavra. No santuário, lugar da meditação da palavra. No santuário do seu coração, no santuário da sua casa, no santuário, do seu automóvel, que vai sozinho e pode ir pensando na palavra de Deus. No santuário como este, desta capela, mas sempre numa atitude interior, passeando à beira do mar, para trás e para a frente, fazer dali lugar de intimidade e de oração. Temos cada vez mais perceber que Deus que nos quer falar, com o encanto da sua palavra. Vamos terminar
pedindo a Deus que nos dê a graça de amar a palavra e de fazer do nosso santuário um lugar de meditação. Que esta palavra nos transforme a vida e o coração e nos faça apóstolos. É a palavra que nos dá fogo, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos faz crescer na fé. Olha, o Evangelho diz: quem ouve a palavra de Deus é como a casa construída sobre a rocha. Vem uma tempestade, vem um vendaval, vem um tremor de terra, mas a casa não cai. Está construída sobre a rocha. Vem uma doença de um familiar, vem uma morte, mas a casa não cai. Estamos firmes na rocha. E a rocha é a palavra. O rochedo é Jesus. Que Ele nos ajude. Vou-vos dar a bênção em nome deste Deus amor, para que Ele nos ajude a viver cada vez mais este mistério da palavra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a semana, se Deus quiser. Que ao longo desta semana eu lhe ponho um desafio, todos os dias meditar a palavra. Um ensaiozinho de uma semana, para depois lhe tomar o gosto e continuar. No santuário do seu coração, no santuário da sua casa, no santuário da sua igreja, meditar a palavra. Palavra que é vida e que transforma. Até para a semana, se Deus quiser.